programa Nosso Direito hoje vai falar sobre as ferramentas que estão impactando a vida do advogado, principalmente durante esse período de transição, de instabilidades trazidas pela pandemia e mais do que isso. Vivemos um novo cenário no mundo do direito, tanto a nível de publicidade, a nível de ferramentas práticas e mais do que isso, ferramentas que o profissional possa utilizar para atender o seu cliente. E como fica essa questão da inteligência artificial no mundo do direito? Para falar sobre esse tema, nós recebemos o advogado Renan Oliveira. Como vai? Tudo bem, Leopoldo? Um prazer estar aqui com vocês. Só para explicar para o público que está nos assistindo, você é advogado, mas você é fundador de uma plataforma de direito previdenciário. Isso, correto. Eu sou advogado, preparei toda a minha vida para atuar em direito tributário, fiz especialização, fiz mestrado na área, mas aí por uma questão de identificar uma oportunidade, eu acabei criando junto com um sócio meu uma plataforma de tecnologia para advogados, então eu tive uma mudança de vida ali no meio do caminho. Isso foi trazido pelo MBA que você desenvolveu ali de gestão estratégica de negócio. Eu vi no seu currículo que você Correto. desenvolveu também um trabalho em gestão estratégica de negócio na FGV, se eu não me engano. Isso despertou esse interesse pelas ferramentas e a tecnologia? É, o, eu como como eu sempre digo, eu acho que o estudo ele vem para melhorar o nosso entendimento sobre as coisas que a gente gosta, né? Então, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia e como aplicar isso na vida das pessoas para facilitar mesmo a vida das pessoas. Só que para transformar isso num negócio, a gente tem que saber, obviamente, como gerir, como tocar esse negócio, né? Então, esse MBA veio para me ajudar bastante nisso, a entender como dar longevidade para esse negócio e a gente poder atender o nosso cliente de forma satisfatória por muito tempo. Vou fazer uma pergunta. Você acha que o advogado, propriamente dito, profissional do direito, ele está um pouco longe ainda? Ele está caminhando em passos largos para ações que possam trazer economia de tempo, economia de dinheiro propriamente dito? Porque o cidadão, eu faço essa pergunta, Renan, porque o profissional fica 5 anos numa universidade e quando ele sai, ele se depara com o mundo, claro que ele já vive esse mundo, principalmente o jovem advogado, esse mundo de tecnologia. Mas ele, durante os 5 anos ali, pouco se fala de tecnologia no mundo do direito. E aí como é que fica esse cenário? Agora com esse Google Ads, que também é uma polêmica, porque a Ordem dos Advogados proíbe a divulgação em massa, e aí vem esse Google Ads, eu vejo agora uma série de profissionais nos meios de comunicação ali divulgando seus serviços, e não só isso, como também utilizando ferramentas. É claro que hoje nós vamos falar de ferramentas práticas para auxiliar o profissional na advocacia. Mas eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, essa questão desse novo cenário e o profissional se deparando com tudo isso. Por acaso, o meu MBA ele foi feito numa escola de marketing, né? Então, às vezes eu trago muito conceito do marketing. Tem um dos conceitos do marketing que é a praça. A praça, eu acredito que especialmente nesse período difícil da pandemia, a praça ela mudou muito, né? O local de aquisição do cliente ele mudou, ele tem mudado muito. Antigamente, naquela advocacia mais tradicional, era aquele modelo que eu ouvi ainda falar na faculdade quando eu me formei. É abrir o escritório, abrir as portas, colocar uma placa e aguardar. Só que o cliente hoje ele não está mais na rua. Ele está, como você falou, ele está no Google. Se você não é encontrado no Google, você praticamente não existe, porque o cliente ele vai para o Google para buscar informações sobre os direitos dele, porque ele não pode ir no Google para também buscar quem vai auxiliar ele na garantia desses direitos. Então, essa é uma mudança que já vem acontecendo há algum tempo. Eu acho que esse período agora de pandemia potencializou isso, porque as pessoas ficaram com os escritórios fechados por bastante tempo. E então eu acredito que
é uma mudança que veio para ficar, é uma mudança que foi acelerada agora e ela realmente veio para ficar. Eu acho que a OAB precisa talvez ver com olhos mais olhando um pouco para a realidade do advogado mesmo, que está ali todos os dias tentando adquirir clientes em um mercado cada vez mais saturado, cada vez mais competitivo, talvez não só saturado, mas certamente mais competitivo. Nós sabemos que, nós sabemos de qualquer forma que a própria advocacia é uma atividade de meios e não de fins. Claro que o profissional trabalha ali num determinado processo, claro, sem que tenha que garantir aí uma futura procedência daquela demanda. E mais do que isso, a questão da proibição de uma eventual captação de clientela, quer dizer, uma divulgação em massa ou um investimento nas tecnologias de grande montos pode causar aí um retorno totalmente não competitivo, né? Ou quer dizer, deixando de ser competitivo, né? Quer dizer, não se procura o profissional pelo que ele desenvolve, por suas qualidades profissionais ou pelo seu currículo, e agora por questões tecnológicas. Mas é claro que esse não é só o nosso assunto de hoje, mas na verdade fica aquela dúvida, né? Você acha que dá para caminhar a tecnologia e o direito de uma forma bem harmoniosa? Sim, sem dúvida. Eu acho que o direito, por ser uma atividade essencialmente intelectual, não ser uma atividade, por exemplo, braçal, uma atividade que envolve necessariamente ou por exemplo, na verdade, aquele talento delicado, por exemplo, até mesmo de um cabeleireiro ou algo assim, que a máquina fica muito mais difícil para a máquina substituir. Eu acho que o advogado, por ser uma máquina, por exercer uma atividade essencialmente intelectual, ele pode se ajudar muito, ele pode atuar com muito mais eficiência, trazendo para esse arsenal dele ferramentas tecnológicas. Aí eu posso citar várias que já são realidades hoje. O próprio processo eletrônico. A gente fala de tecnologia às vezes como se fosse algo mais distante, mas o processo eletrônico no TRF4 ele começou a ser implantado em 2003 no Juizado Especial Federal. Ele já vai completar quase 20 anos. Eu não vejo alguém que queira retornar ao cenário anterior de processos físicos, né? Então, o próprio processo eletrônico é uma dessas ferramentas. Você acha que as lives vieram para ficar? Porque assim, antes o profissional frequentava até as próprias casas da advocacia, as aulas presenciais, as universidades, enfim, se discutia muito essa questão da distância, como é que fica essa questão? E depois eu vou para os cálculos previdenciários, que é um assunto de grande importância. As lives, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar, porque elas tiveram um pico muito grande no início da pandemia e depois elas começaram a arrefecer um pouco. Mas eu acho que sim. Eu acho que boas lives com conteúdo interessante, elas, sem dúvida, elas vieram para ficar, porque cada vez mais as pessoas querem mais informação, ainda mais nesse mundo de talvez um excesso de informação questionável, quando se tem informação boa, com pessoas competentes conversando numa live e agregando conteúdo, eu acho que sem dúvida elas vieram para ficar. E ainda mais podendo fazer isso no conforto de casa, às vezes só com um celular na mão já se pode viabilizar isso. Então, sem dúvida, eu acho que elas vieram para ficar. E a questão da inteligência artificial? A inteligência artificial é uma polêmica, porque quando você fala em inteligência artificial, a primeira coisa que você pensa é um robô nunca vai fazer o meu trabalho. Mas não é com essa ótica que a gente tem que enxergar a inteligência artificial. Porque o que uma coisa que a inteligência artificial ainda não faz, e provavelmente não vai fazer por muito tempo, é o trabalho criativo. E o trabalho do advogado, ele essencialmente é um trabalho criativo. O trabalho de encontrar uma solução para um cliente, ele é essencialmente um trabalho criativo. A inteligência artificial, ela lida muito bem com histórico, com dados históricos, com dados que já existiram. Criar novos dados ainda é um talento muito humano. E no direito,
Nós temos boas aplicações para a inteligência artificial, porque nós pensamos, por exemplo, uma sentença como uma decisão que vai mudar a vida de alguém. Para uma máquina, é um amontoado de palavras que ela pode classificar. Ela vai interpretar a pessoa do juiz como um dado, o resultado daquela decisão como um dado, a data de publicação, as palavras-chave dessa sentença como um dado. Ela pode ler esse texto, ler o dispositivo de uma sentença e classificar essa decisão como procedente ou improcedente. Para nós isso é uma tarefa muito trivial. Basta ler uma sentença que a gente sabe qual foi o resultado. Mas e para fazer isso para 10 milhões de sentenças? Aí é que a inteligência artificial ela ganha uma aplicação muito interessante. Tanto que já existem empresas no Brasil hoje que usam aplicações de inteligência artificial não só para analisar dados históricos, mas com aprendizado de máquina tentar criar um comportamento de um magistrado, tentar predizer novos processos, resultado de novos processos que ainda não terminaram, com base no histórico de um magistrado. E com base nisso elas pensam, será que eu faço acordo ou não? Então, isso já está na vida das pessoas. Talvez muitos advogados ainda não saibam, porque isso não é uma coisa que a empresa vai expor em um processo, mas talvez um processo em que uma empresa propôs um acordo, talvez esse acordo tenha sido proposto porque um sistema de inteligência artificial recomendou que fizessem isso. Do lado do advogado, há empresas que vão fornecer o Legal Analytics, que com base, de novo, em todo esse histórico, só que daí com uma base de clientes muito maior, com aí milhares de escritórios contratando esse serviço, a um preço que aí, nesse regime de escala, fica muito mais barato para o advogado e muito interessante para a empresa que mantém esse Legal Analytics. Talvez os próprios pequenos escritórios, advogados autônomos, escritórios de médio porte, também possam fazer uso dessas ferramentas de análise de dados jurídicos, como que um determinado juiz costuma decidir, por exemplo. Você é fã da tecnologia, claro. Aliás, você está localizado em uma cidade que, se eu não me engano, é um polo importante de tecnologia no Brasil, que é o Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, correto. Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, é claro que a tecnologia não existe em fronteiras, mas está localizado aí num polo importante. Eu deixo uma saudação a todos desse estado que estão nos assistindo. Sei que eu gosto muito dessa cidade. Eu sei que há cidadãos aí com muita competência, profissionais de grande competência. E por que fundar uma plataforma ligada ao direito previdenciário? E mais do que isso, se utiliza a inteligência artificial nesse segmento? Leopoldo, como você disse, a tecnologia ela não encontra fronteiras, né? Então, nós fundamos a plataforma porque nós vimos uma oportunidade ali de facilitar o dia a dia dos nossos colegas advogados. Então, de tornar essa atividade mais eficiente. Até porque é aquela coisa, o direito final, o objetivo final é garantir o direito de um trabalhador, de um segurado que está pronto para se aposentar, e é um direito que possivelmente não vai mudar mais pelo resto da vida dele, se ele perder ou se ele ganhar. Só o advogado que entra nessa plataforma ou qualquer profissional, enfim, qualquer cidadão? A plataforma ela é indicada para advogados. Nós criamos ela para advogados, até porque boa parte da plataforma trata de preenchimento de petições. Então, coisa que basicamente realmente é um advogado, um escritório de advocacia que vai usar. Mas nós já temos alguns contadores também ingressando na plataforma para fazer cálculos para clientes ali. Então, hoje, essa base de clientes está ficando um pouco mais diversificada, mas a plataforma continua sendo, até o momento, mais específica para atuantes para advogados atuantes. O que é desenvolvido nessa plataforma? Cálculos? Isso. Hoje a plataforma, ela, a partir de um documento extraído direto pelo site do meu INSS, que todo brasileiro tem acesso, a plataforma, em poucos segundos, ela faz o cálculo de todos os benefícios desse cliente. Então,
os benefícios que ele tem ou que ele não tem direito, até porque é importante saber por que eu não tenho direito e quanto tempo falta para eu me aposentar. E ao final disso, ela ainda indica petições. Então, ela já indica para o advogado, olha, seu cliente tem direito. E aqui tem uma petição, ou para ingressar com um processo administrativo no próprio INSS, ou o processo judicial no judiciário, se for o caso. Mais uma ferramenta à disposição do profissional para atender o seu cliente. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho e dizer que o direito também o espera, porque a tecnologia ela vem com grande velocidade, né? Mas é importante profissionais como você que gostam de tecnologia também no mundo do direito. Já, eu também quero agradecer muito o convite e a participação aqui no programa de vocês. Quero mandar um abraço também para todos os telespectadores e finalizar dizendo que a tecnologia ela não é um vilão, ela é um auxiliar na nossa atividade. Enquanto ela for boa, enquanto ela trouxer redução de custos, trouxer mais eficiência, mas tudo com muita segurança, a gente não pode abrir mão disso jamais, com muita segurança, ela vem só para ajudar, a gente não precisa ter medo dela, porque realmente ela é mais uma ferramenta. Ela não vem para substituir ninguém, ela não vem para prejudicar o trabalho de ninguém, apenas para ajudar enquanto ferramenta auxiliar da nossa atividade. Renan, agradeço mais uma vez a sua participação. Esperamos conversar mais vezes sobre a questão da tecnologia. E o programa Nosso Direito vai ficando por aqui e fique atento às ferramentas, às novas tecnologias. Vamos acessar lá o site, né, da plataforma previdenciarista trazida aqui pelo Renan. Enfim, vamos conhecer as ferramentas que estão à disposição dos profissionais e o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um tema importante. Até lá.